Cliente pediu preço por processo. Como que você calcula isso? E nós precisamos ter bastante cuidado quando nós vamos cobrar por processo. Bom, eu já ouvi muita história sobre preço por processo. Esses dias eu recebi uma mensagem de um colega advogado e ele falou assim: Beatriz, um cliente me pediu uma proposta, preço por processo. E ele disse que ele recebeu desde R$ 9,00 por processo a R$ 180,00 por processo. E ele queria um modelo de cobrança diferente. Que proposta que eu poderia fazer para ele? Bom, a minha resposta foi: não atenda esse cliente. Por quê? R$ 9,00 por processo até R$ 180,00 por processo, ele comentou que ele tinha cotado com mais ou menos 8 escritórios. Quem passou R$ 9,00 por processo é uma banca com perfil, nicho, atuação totalmente diferente de quem provavelmente passou R$ 180,00 por processo. Então, eu quero te ajudar. Como que você pode ser assertivo quando nós falamos de cobrança por processo, ok? Mas, uma dica muito importante: se o cliente pediu o preço por processo, alguma referência ele tem. Então, nós também precisamos analisar, né? O que o nosso cliente está buscando? Ele quer qualidade? Ele quer diferencial? Ou ele só está cotando o preço? Um cálculo que você pode fazer dentro do seu escritório é o seguinte: imagine aqui comigo um escritório que tem um custo total de R$ 18.000, tá? Isso é equipe jurídica, custo estrutural, aluguel, condomínio, porque todo o custo dentro do seu escritório tem que ser repassado no preço. É por isso que você tem que gerir bem as tuas finanças, as suas despesas, custo, porque tudo isso vai entrar na tua precificação. Pois bem, tenho esse escritório que tem um custo total de 18.000. A análise que eu vou fazer é: quantos processos esse escritório movimenta por mês? E aí vem mais uma dica muito importante para você. Eu não posso pegar esse custo de 18.000 e dividir pela quantidade de processos ativos dentro do meu escritório, porque eu poderia chegar ali num custo médio por processo, né? Vou pegar todo o meu custo, dividir pela quantidade de processos e chegar num custo médio do processo. Eu não posso dividir todo esse custo pela quantidade de processos ativos. Sabe por quê? Você só despende tempo para processo que tem movimento. Processo que está parado, você não está alocando tempo. E se você não está alocando tempo, você não está alocando custo. Então, nós precisamos pegar o nosso custo total e dividir pela quantidade de processos que o nosso escritório movimenta por mês. Em que sentido movimenta? Processo que você está despendendo tempo. Seja uma audiência, seja você consultou o status do processo. A pergunta é: eu estou alocando tempo nesse processo? Então esse processo está tendo movimento. Então, se eu pegar um escritório que tem um custo total de R$ 18.000 e eu vou dividir por exemplo, 300 processos que esse escritório está movimentando por mês, o custo médio de um processo dentro desse escritório é R$ 60. 18.000 divididos por 300 processos. Esse 18.000 é o quê? Custo da equipe jurídica, custo estrutural. Você tem que considerar os impostos também. Como que você considera os impostos nesse custo? A tua alíquota, né? Se você é lucro presumido, se você é o simples, você precisa chegar nesse custo total mensal. E, como eu falei, dividir pela quantidade de processos que você movimenta no mês. Chegamos aqui nesse exemplo a R$ 60. R$ 60 é o custo do processo. O que você precisa fazer ainda? Jogar uma margem de lucro em cima disso. Se eu fosse trabalhar com uma margem mínima de 100%, no exemplo aqui desse escritório, para um custo médio de processo de R$ 60, e eu considerar uma margem de lucro de 100% em cima, eu estou falando de um preço por processo de R$ 120. E aí, como que eu passo um valor fechado para o cliente? Eu vou multiplicar pela quantidade de processos na carteira desse cliente. Quantos processos eu vou atender? 100 processos? 200 processos? Eu chego no valor avulso por processo e multiplico pela quantidade de processos na carteira desse cliente. Algo muito importante que eu quero deixar como uma última dica para você é: muitas vezes o cliente também pode não pedir preço por processo, ele quer um valor fechado.
Ok. Mas você precisa saber até quantos processos esse valor da tua proposta vai ser rentável. Ah, então eu tô cobrando aqui 10 mil reais por mês para atender toda a demanda de processos do meu cliente. Até quantos processos eu posso atender da carteira dele para esse contrato ser rentável para mim? Porque haverá um custo por processo, um preço médio por processo. E o preço que você passa para o cliente tem que ser suficiente para pagar todo esse custo e ainda gerar uma margem de lucro.